7 animais que deveriam ser representados nas cédulas de real. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar a sua opinião, dar like no vídeo e compartilhar com os amigos. Boto cor-de-rosa, também conhecido como boto vermelho, boto rosa, boto malhado, boto branco, boto, costa quadrada, cabeça de balde ou iara, são nomes comuns dados a 3 espécies de golfinhos fluviais do gênero Inia. As espécies se distribuem nas bacias dos rios Amazonas e Solimões, Inia geofrensis, na subbacia boliviana, Inia boliviensis, e na bacia do rio Araguaia, Inia araguaiensis. É o maior golfinho de água doce, e um dos cetáceos com dimorfismo sexual mais evidente, com os machos medindo e pesando de 16% a 55% mais do que as fêmeas. Os adultos apresentam uma coloração rosada, mais proeminente nos machos. Como outros odontocectos, possui um órgão chamado melão utilizado para a ecolocalização. A nadadeira dorsal é pequena, mas é muito larga e as suas nadadeiras peitorais são grandes. Esse recurso, juntamente com seu tamanho médio e a falta de fusão nas vértebras cervicais, conferem-lhe uma grande capacidade de manobra para navegar na floresta inundada e capturar suas presas. Tem a dieta mais ampla entre os odontocectos, alimentando-se principalmente de peixes, mas completando com tartarugas e caranguejos. Na época das chuvas, se desloca para as áreas alagadas da floresta, onde há uma maior oferta de alimentos. Em 2011, foi classificada pela União Internacional para a Conservação da Natureza na categoria de espécies com dados insuficientes, devido à incerteza em relação ao número total da população, a sua tendência e o impacto das ameaças. Não é alvo de caça significativa, mas, nas últimas décadas, tornaram-se frequentes capturas acidentais em redes de pesca. Por sua coloração rosada, chama a atenção e é uma das espécies de golfinhos mantidas em cativeiro em vários aquários do mundo, principalmente nos Estados Unidos, Venezuela e Europa. No entanto, é de difícil manutenção e tem uma alta taxa de mortalidade em cativeiro. O dourado, Salminus brasiliensis, é um peixe dos rios do Brasil, e é também chamado popularmente dourado, piraju, pirajuba e saijé. Muito apreciado pelos pescadores esportivos, é lendário por sua bravura e resistência uma vez fisgado. É um dos mais conhecidos predadores do Rio Paraná. Ele está presente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, principalmente no Rio Doce, Rio Casca, Rio Paraná, Rio da Prata, Rio Paraguai e seus afluentes. Atinge grande porte, podendo alcançar 130 centímetros de comprimento e pesar 25 kg. Apresenta uma linda coloração amarelo-ouro, com listras pretas nas laterais. As barbatanas emitem um efeito alaranjado, possui também um risco preto no meio da cauda. Tem dentes muito afiados e perigosos, são muito agressivos com outros peixes, principalmente quando estão se alimentando. Dourado e doirado são referências à sua cor dourada. Já piraju e pirajuba se originaram do tupi antigo piraiuba, que significa peixe amarelo. A arpia, arpia arpija, ou gavião real, gavião de penacho, uiruetê, uiraçu, uraçu, uiracuir, uiraquer, cutucurim e uiraçu verdadeiro, é a mais pesada e uma das maiores aves de rapina do mundo, com envergadura de 2,5 metros e peso de até 12 quilos. Arpia é uma referência ao ser da mitologia grega. Por causa do tamanho e ferocidade do animal, os primeiros exploradores europeus da América Central nomearam estas águias em função das monstruosas meio-mulheres ou meio-águias da mitologia grega clássica. Gavião de penacho e gavião real são referências ao penacho na cabeça característico da espécie, com um formato semelhante ao de uma coroa. O iruetê é um termo tupi que contém o termo etê, verdadeiro. O iraçu veio do termo tupi para ave grande. E o iracuir, o iraquer, veio da junção dos termos tupi-guarani para pássaro viral ou irá, e para cortante ou afiado, cuir. Esta ave da família Accipitridae possui asas largas e redondas, pernas curtas e grossas, e dedos extremamente fortes, com enormes garras, capazes até de levantar um carneiro do chão. Sua cabeça é cinza, o papo e a nuca, negros, e o peito, a barriga e a parte de dentro das asas, brancos.
Tem entre 50 a 90 centímetros de altura, uma envergadura de até 2,5 metros e um peso variando entre 4 e 5,5 kg quando macho e entre 6 e 9 kg quando fêmea. É rápida e possante em suas investidas. Ela voa alternando rápidas batidas de asa com planeio. Tem um assobio longo e estridente. Nas horas quentes do dia, costuma voar em círculo sobre florestas e campos próximos. As arpias conservam energia se empoleirando silenciosamente, vendo e ouvindo por longos períodos de tempo. Elas caçam com curtas e rápidas investidas. As fêmeas, maiores, caçam presas mais pesadas do que os menores, mais ágeis e rápidos machos. Estas técnicas complementares podem aumentar as chances de sucesso na obtenção de comida. As arpias, como as águias e em geral, são monogâmicas, unindo-se por toda a vida. Elas fazem ninhos em árvores muito altas, com galhos bem separados, de até 40 metros de altura. O casal dá uma cria a cada 2 ou 3 anos. O período reprodutivo vai de junho a novembro e o período de incubação é de 2 meses. As fêmeas depositam um ovo ou 2, mas, caso ambos os ovos sejam incubados com sucesso, em condições naturais somente o primogênito sobrevive, já que o filhote maior invariavelmente matará o menor. O filhote testa suas asas com 6 meses. No entanto, fica sob os cuidados dos pais, sendo alimentado, por outros 6 a 10 meses, mantendo, assim, uma longa dependência. A maturidade sexual é atingida aos 4 ou 5 anos e o indivíduo pode retornar ao mesmo ninho em que nasceu. O jacaré-açu, Melanosuchus niger, é uma espécie de jacaré exclusiva da América do Sul. Também conhecido como jacaré negro, é um predador de topo de cadeia alimentar. Exemplares adultos de grandes dimensões podem predar qualquer animal de seu habitat, inclusive outros predadores de topo, como pumas, onças, jiboias e sucuris, se forem surpreendidos por esses répteis. Normalmente, se alimenta de pequenos animais, como tartarugas, peixes, capivaras e veados. É uma espécie que esteve à beira da extinção, devido ao valor comercial do seu couro de cor negra e da sua carne. Atualmente, encontra-se protegido e sua população encontra-se estável no Brasil. É a maior espécie de jacaré, podendo atingir até 4,5 metros de comprimento e mais de 300 kg. Porém já foram encontrados exemplares com mais de 5,5 metros de comprimento e possivelmente meia tonelada de peso. O termo jacaré-açu se origina da língua Nhengatu, através da junção dos termos icaré, jacaré, e azul, grande. O tamanduá-bandeira, Myrmecopaga tridactyla, também conhecido como tamanduá-açu, tamanduá-cavalo, papa-formigas gigante, urso-formigueiro gigante, urumi, jurumim. É um mamífero nativo da América. Ele recebe esse nome uma vez que sua cauda tem forma de uma bandeira. O tamanduá-bandeira vive em campos, áreas abertas e florestas tropicais. Além do Brasil, ele é encontrado em outras partes do continente americano, América do Sul e Central. Na natureza vivem cerca de 25 anos. Já em cativeiro, essa expectativa pode aumentar em 5 anos. Por outro lado, alguns morrem até antes em cativeiro, visto que ali não recebem a alimentação baseada somente em insetos. São animais solitários quando atingem a idade adulta. Não são ágeis, nem agressivos. No entanto, se sentem ameaçados, eles sentam sobre as patas traseiras e atacam com suas imensas garras. Podem caminhar durante todo o dia em busca de abrigo e alimento. Além disso, eles conseguem nadar. Embora sejam grandes e pesados, suas imensas garras lhes permitem subir em árvores. Esse comportamento de defesa é fundamental para se protegerem de alguns predadores. O tamanduá-bandeira possui pelos muito longos pelo corpo, além de uma imensa cauda peluda e focinho fino e cilíndrico. Eles são quadrúpedes e se locomovem de maneira vagarosa. São geralmente cinzentos ou marrons e possuem uma faixa preta e branca que se estende diagonalmente pelo corpo todo. Apresenta enormes, fortes e curvadas garras que o auxiliam na defesa. Com elas também eles conseguem atingir formigueiros ou habitações de insetos para se alimentarem. Ainda que a visão deles não seja muito apurada, eles compensam com o desenvolvido olfato que possuem.
Ainda que seja um mamífero, ele não possui dentes. Sua boca é pequena, no entanto, sua língua é muito grande e possui uma espécie de saliva viscosa e pegajosa que cola seus alimentos. O tamanduá-bandeira se alimenta principalmente de pequenos insetos, por exemplo, formigas, cupins, larvas, centopeias, vermes. Chega a comer cerca de 35 mil insetos por dia, sendo muito conhecido por comer formigas. Por esse motivo, em alguns locais é chamado de papa-formiga. Por não possuir dentes, ele os engole sem mastigar. Ao encontrar alimento, eles cavam o chão com suas garras e colocam a língua no buraco. Os insetos ficam grudados na sua língua. Esses animais atingem a maturidade sexual por volta dos 3 anos de idade. Quando fecundadas, as fêmeas geram somente um filhote, cerca de 1 por ano. A época reprodutiva dos tamanduás-bandeiras é a primavera. A gestação é de aproximadamente 6 meses. Por ser um mamífero, a mãe alimenta seus filhotes com o leite produzido em suas mamas. O aleitamento materno dura entre 6 a 9 meses, e aos poucos vão aprendendo com ela a se alimentarem sozinhos. Durante o primeiro ano de vida, eles permanecem no dorso das mães. Ali eles permanecem aquecidos e protegidos. Os tamanduás-bandeiras adultos pesam entre 20 e 60 kg. Podem medir, incluindo cauda, cerca de 2 metros. Eles possuem cerca de 60 centímetros de altura. Os sapos veneno de flecha são uma família de anfíbios pertencentes à ordem Anura, subordem Obatrachia. Os membros deste grupo têm a particularidade de produzirem toxinas potentes que se encontram na sua pele. A espécie com a toxina mais venenosa é a Pilobates terribilis, que se iguala com o veneno da vespa do mar. Mais de 100 toxinas foram já identificadas nas secreções cutâneas de membros deste grupo, especialmente no gênero Dendrobates e Pilobates. Os membros deste último gênero produzem uma neurotoxina potente denominada batracotoxina. Apenas 40 microgramas desta substância podem ser fatais. Algumas tribos indígenas da América do Sul utilizam estas toxinas, colocando na ponta das flechas utilizadas em caçadas, daí o nome sapos veneno de flecha. Algumas das espécies adquirem a capacidade de produção de toxinas em parte devido a fatores alimentares, nomeadamente devido à ingestão de formigas. Estas formigas, por sua vez, alimentam-se de espécies de plantas com propriedades tóxicas. Vivem de 5 a 12 anos. A sucuri verde, Eunectes murinus, também conhecida como sucuri, é uma cobra da família Boidae, e sua distribuição geográfica é restrita à América do Sul. A sucuri verde é a maior cobra do continente americano, chegando a medir até 11 metros e 60 centímetros, e a segunda maior a nível mundial, perdendo em tamanho apenas para a piton reticulada. Possui um colorido de fundo que varia da verde-oliva à preta, com pares de ocelos escuros em cada lado do dorso, e o ventre é amarelo, com manchas muito irregulares. É mais frequente o seu avistamento em ambientes da Amazônia e do Cerrado, onde o padrão de coloração da sua pele ajuda na camuflagem. Estas cobras vivem perto de córregos, rios e lagos. Apesar de não serem ágeis em ambiente terrestre, elas são muito rápidas dentro d'água, podendo ficar até 30 minutos sem respirar. A estratégia utilizada para caçar é a da espreita seguida do bote. As sucuris não são venenosas, pois não possuem dentes inoculadores de veneno, mas sua mordida é forte o bastante para atordoar sua presa, que rapidamente é envolvida pela musculatura forte e robusta da serpente. Utilizam esta tática em animais que se aproximam dos corpos d'água para beber, surpreendendo sua presa em potencial, dando bote e matando-a por constrição e afogamento. Na dieta das sucuris é possível encontrar diversos vertebrados, como por exemplo, peixes, rãs, lagartos, jacarés, aves e roedores. São cobras vivíparas, podendo parir mais de 50 filhotes numa gestação de 8 meses, com tamanhos entre 60 centímetros e 1 metro de comprimento. As fêmeas são maiores que os machos, atingindo maturidade sexual por volta dos 6 anos de idade. Podem viver por até 30 anos,